alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje de Geografia. E para a aula de hoje eu vou pedir para vocês pegarem o livro e acompanhar comigo. Vamos começar na unidade 4 do nosso livro, onde diz assim: Brasil, população e culturas. Nós já estudamos um pouquinho sobre esse tema e agora nós vamos fazer a leitura com o livro para poder aperfeiçoar esse assunto. Vamos lá? No livro de vocês, ele mostra a imagem. E nessa imagem tem uma criança com um moço, né, que parece que é o pai dela, conversando. E tem outra criança, se vocês prestarem atenção na imagem, que essa criança ela está olhando as fotografias. E nessas fotografias tem diversas pessoas diferentes, de diversos tons de pele. São fotos antigas que retratam muitas pessoas diferentes, retrata essa diversidade de pessoas. Passando para a próxima página, nós vamos ter o capítulo 1, que fala sobre a formação inicial da população brasileira. Eu vou estar fazendo a leitura e eu espero que vocês me acompanhem. Vamos lá. A população brasileira, uma mistura de povos. Como nós já estudamos na aula anterior, o Brasil, ele vem de muita mistura. Desde a época da colonização, vieram os portugueses, aqui encontraram os índios, depois os africanos, os asiáticos, os italianos, e assim formou-se nossa cultura. Então, a população brasileira, ela formou-se inicialmente da mistura entre os povos indígenas nativos, os europeus e os povos africanos, trazidos à força e escravizados. Ao longo do tempo, representantes de muitos outros povos chegaram ao nosso país, contribuindo na formação da população brasileira. Aí ele coloca assim: você sabia? A denominação dos povos indígenas, o primeiro contato entre os portugueses e um povo indígena aconteceu com o povo Tupinambá. Na época, os portugueses acreditavam que haviam apenas dois povos indígenas, aqueles que eram Tupinambá e aqueles que não eram, denominados Tapuia. Hoje, sabemos que o termo Tapuia era usado para fazer referência a cerca de 1000 povos indígenas. Uma maneira mais adequada de reconhecer os povos indígenas é a autodenominação, ou seja, a denominação que um povo faz a si mesmo. Em geral, o nome dado aos povos indígenas relaciona-se fortemente à língua pela qual cada um desses povos se comunica e às práticas culturais que adotam. Porque, assim, os índios, né, são muitas tribos que há em uma denominação. Então, cada tribo, eles têm uma língua típica deles, tá? Uma cultura própria deles. Cada tribo tem uma cultura própria deles. Vamos estudar agora um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Vamos lá, galera. Antes da chegada dos europeus, lá em 1500, o atual território, né, brasileiro já era habitado por cerca de 1000 povos indígenas. Então, quando os portugueses chegaram, eles já encontraram 1000 povos indígenas. Os europeus impactaram a vida desses povos, tornando suas terras, assassinando e escravizando pessoas e trazendo doenças que não existiam no cotidiano. Cerca de 250 povos indígenas brasileiros sobreviveram ao massacre no qual foram vítimas. Nos dias atuais, a maioria dos povos indígenas vive na área rural, porém 39% dessas pessoas vivem na cidade. Então, assim, bem pouco a gente encontra índio, né, na cidade, porém existe, mas muito pouco. Eles vivem mais na área rural, principalmente na Amazônia. Muitos povos indígenas têm sua existência associada à permanência na terra ancestral. Por isso, esses povos lutam pelo reconhecimento oficial das terras onde vivem. Veja no mini atlas geográfico e a seguir a localização das terras de alguns povos indígenas do Brasil. Então aqui o livro traz para a gente
as terras indígenas, é um mapa de 2015, como vocês podem ver. Vou estar abrindo aqui para vocês. E eles mostram, aqui embaixo tem a denominação das terras indígenas, tá vendo? E vem a localização todinha dela. Toda essa parte que vocês estão vendo aí, essas pintinhas vermelhas que vocês estão vendo no mapa do livro de vocês, elas falam sobre as terras indígenas com área menor que 500 metros. E as rosadinhas que vocês estão vendo são as próprias terras indígenas mesmo. E tem toda a denominação da qual ela pertence. O livro está mostrando um ritual, tá, que acontece, eu abri a imagem para vocês verem. É o ritual do toré, executado pelo povo indígena Pancararu, no município de Tacarutu, estado de Pernambuco. Isso aconteceu em 2014, essa foto, tá? Era uma foto verdadeira deste ritual que aconteceu. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a influência que nós temos em relação aos povos africanos. O que eles influenciaram na nossa cultura hoje? A África é um dos continentes do planeta Terra. Este continente abriga mais de 50 países, nos quais vivem diferentes povos com características culturais únicas, tá? Isso faz da África um continente culturalmente muito diverso. Então, a África ela tem uma cultura própria dela, então por isso que ele é muito grande, é diverso. Tem várias culturas ali dentro de uma só predominante. Muitas pessoas africanas, elas foram trazidas à força para o Brasil, entre o século XVI e o século XIX. Elas vinham de várias regiões dos continentes africanos e permaneciam a povos diferentes, e por isso traziam consigo diferentes hábitos e tradições. A partir do momento em que eram sequestradas na África, essas pessoas passavam a ter sua humanidade totalmente desrespeitada. Quando elas chegavam no Brasil, elas eram vendidas como se fossem mercadorias aos senhores de terra, e eram os colonizadores brancos. Então, o que os portugueses faziam? Eles iam lá na África, pegavam as pessoas de lá e traziam para cá. Quando eles chegavam aqui, eles vendiam essas pessoas, né, para os colonizadores ditos brancos na época, para poder trabalhar, para ter um trabalho escravo. Né? E como que era esse trabalho? Era um trabalho muito difícil, eles não recebiam pagamento, tá? Era muito cruel esse trabalho. Vamos ver um pouquinho. Os africanos escravizados, eles trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar, na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo de café e em serviços domésticos. E era um trabalho muito pesado, eles não tinham proteção, eles eram punidos quando não conseguiam alcançar os objetivos daqueles senhores brancos. Tá, era bem triste assim para a época, é uma história que nós temos como referência de muito trabalho, muita tristeza, onde não se recebia e só se trabalhava, não tinha hora para sair do trabalho, não tinha condições boas de saúde, higiênicas para se viver. Mesmo após o fim da escravidão, em 1888, as condições de vida dos ex-escravizados e de seus descendentes continuaram precárias. Por quê? Eles não tinham essa proteção no trabalho, eles não tinham assistência à higiene de forma correta, eles não tinham assistência médica, então eles só trabalhavam e dormiam em qualquer lugar, de qualquer modo, eram punidos o tempo todo, então eles viviam machucados, eles tinham uma saúde bem precária devido ao trabalho deles. Atualmente, mais de 130 anos depois, o fim da escravidão no Brasil, descendentes de africanos ainda enfrentam dificuldades provenientes da discriminação racial. A discriminação é a desigualdade racial, que atinge parte dessa população, das mais variadas formas, desde o acesso à moradia e à educação, até a renda salarial. Com o intuito de minimizar a dívida social da escravidão,
Muitas universidades públicas brasileiras passaram a adotar o sistema de cotas para afrodescendentes. Na fotografia, estudante de Direito da Universidade de São Paulo, no município, de 2003, no município de São Paulo mesmo. Galera, então, muitas universidades, elas adotaram, né, a parte da bolsa de estudo para as pessoas negras, porque devido a essa história, mesmo depois de 130 anos, ainda assim, muitas têm dificuldade de encontrar um trabalho adequado, acesso à educação, então foi disponibilizado essas cotas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as comunidades quilombolas. A escravidão, ela durou mais de 300 anos no Brasil, muito tempo, né, para essa condição toda precária que os pobres escravos viviam. Durante esse período, e até mesmo depois dele, formaram-se vários quilombos. Mas afinal, o que eram os quilombos? Os quilombos eram espaços de reconquistas da liberdade e da dignidade humana, e núcleos de resistência à escravidão e à exploração do trabalho forçados. Esses núcleos, galera, ou comunidades, agrupavam-se pessoas escravizadas que fugiam dos maus tratos, escravizados que haviam sido libertos, indígenas e os brancos pobres. Os quilombos tinham organização social, política, econômica e cultural próprias, tá? Eles tinham suas próprias conquistas políticas, econômicas e culturais que refletiam valores, costumes e tradições de seus povos, que os compunham e se relacionavam fortemente com as terras que eles ocupavam. Ao longo da história, muitos quilombos foram destruídos, mas outros tantos resistiram. Hoje, os grupos de descendentes dos quilombos formam as comunidades quilombolas e continuam refletindo a cultura de seus ancestrais. Existem aproximadamente 2.900 comunidades quilombolas reconhecidas no Brasil. Apesar das terras ocupadas por elas serem propriedade definitiva de seus habitantes e direitos garantidos pelas leis brasileiras, esse direito muitas vezes é ameaçado por interesse do agronegócio e do turismo. Então, mesmo as terras ainda sendo deles, eles ainda sofrem por ameaças. Por quê? São terras que querem ser os produtores, né, donos de indústrias, eles querem explorar essas terras e por muitas vezes eles ainda têm que brigar pelo direito de ter as terras que são deles. Além das comunidades já reconhecidas, inúmeras outras seguem lutando pelo reconhecimento legal e pelo direito à manutenção de suas histórias e tradições. Aqui, né, mostra a foto de Quilombo e Vaporunduva, município de Eldorado, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016. Galerinha, então, chegou a hora da atividade, tá? Vocês vão fazer as atividades propostas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar colocando para vocês um vídeo de apoio, tá bom? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre a nossa história. Um beijo e até a próxima aula.